Maravilha, porque por Ele são todas, e glória pois a Ele eternamente. Quem diz amém, meus irmãos? Quantos ainda estão felizes por um final de semana rico e abençoado na presença de Jesus? Diga amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em nome de Jesus no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 15 e 16 das Sagradas Escrituras. Uma grande bênção, um final de semana abençoado, mais um final de semana abençoado. Glória a Deus, testemunhos, vidas transformadas por Jesus, né? Glória a Deus, renovo do Espírito Santo. Realmente foi um final de semana abençoado pelo Senhor. E hoje nós continuamos a palavra. E a palavra é uma palavra de continuidade daquilo que estamos estudando, vendo nas Escrituras. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 e 16. Quantos acharam, digam amém, meus amados. Está escrito 15 e 16 do capítulo 4. Pratique essas coisas, se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você como aqueles que te escutam. Amém, meus amados? 1 de Samuel, capítulo 15 e o versículo 23 da palavra do Senhor. 1 Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 15, versículo 23 da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 23, que diz: a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como o pecado da idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou os mandamentos, e na sua versão deve estar as ordens que ele lhe designou. Quantos podem dizer amém, meus amados? Podeis assentar aqueles que puderem. Glória a Deus. Estamos aqui na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Iremos falar hoje falamos sobre fidelidade, falamos sobre a questão da infidelidade do povo de Israel. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um pecado, que não é apenas um pecado, é algo que tem ação maligna no coração do ser humano. Todas as vezes que você observar isso nas Escrituras, peça a Deus que cuide do seu coração, porque o nosso coração é um terreno, é um campo minado, aonde ou perdemos ou ganhamos, depende de quem alimentamos. Eu quero continuar essa mensagem que tem a ver, eu trouxe o título de rebelião, ação maligna no coração do ser humano. Eu começo dizendo-lhe, querido irmão, querida irmã, cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você nutre e com aquilo que você participa. Eu vou repetir mais uma vez: cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você nutre e com aquilo que você participa. Eu quero a participação da amada igreja, viva a igreja. O que é que eu acabei de dizer, meus amados irmãos? Cuidado com o quê? Com aquilo que você e com aquilo que você participa. Para você não esquecer, pelo menos dessa frase,
diga para alguém que está perto de você, diga: cuidado com aquilo que você nutre, com aquilo que você vê e com aquilo que você participa. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas se esfriam na fé, se afastam, ou às vezes deixam de ser bênção para ser problema no convívio da igreja, porque não tem cuidado com aquilo que nutre, com aquilo que vê e com aquilo que participa. Eu começo esta mensagem dizendo que legalidade é permissão. Legalidade é o que, meus irmãos? Permissão. Alguém só age porque eu permiti agir. O inimigo só age no meu e no seu coração se você e eu permitirmos. Olha que boa notícia nessa noite. Quer dizer, pastor, que se eu não quiser, eu tenho autoridade de impedir a ação do mal sobre o meu coração? Sim. Só depende de você na força do Espírito Santo que já mora em você. Alguém pode glorificar ao Senhor Jesus? Legalidade é permissão, autoridade para agir, para controlar, para orientar, para alimentar. Eu continuo essa palavra dizendo que o coração do homem, Jeremias o profeta, ele disse que o coração da gente é o que, meus amados? É enganoso. Em outras palavras, é fácil de ser enganado, de ser influenciado. Olha para o irmão, diga: você vai ser influenciado não pelos outros, mas pelo poder da palavra de Deus na sua vida. Aleluia. Olha que coisa tremenda em Mateus 16, 13 a 23. Você pode abrir a Bíblia, porque a gente vai ver algo assim que talvez você leu, mas não prestou atenção. Mateus 16, 13 a 23, a Bíblia diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz quem é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias, algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Quem foi que respondeu, irmãos? Quem foi que respondeu, igreja? Simão Pedro. Preste atenção, porque eu estou dando ênfase a Simão. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está nos céus. Quem pode dar glória a Deus? Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nem a morte, nem as portas do inferno prevalecerá contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. O que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir a Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, farão que eu sofra
eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Aí o versículo 22 diz o que, meus irmãos? Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Aí o versículo 23 diz o que aí na sua Bíblia Sagrada, meu amado irmão, minha amada irmã? Jesus, virando-se para Pedro, disse: saia da minha frente. O que mais? Satanás, você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa, e não como Deus pensa. Pastor, aonde é que o Senhor quer chegar com essa palavra? Em uma fração de segundos, em um momento, o coração de Pedro, em um momento estava cheio do Espírito. Estava cheio de quem? Do Espírito Santo. Em outro momento, estava influenciado por uma ação maligna. Em um momento era Pedro cheio de Deus, em outro momento era Pedro totalmente inclinado à natureza da carne. O profeta Jeremias, ele disse em Jeremias 17, 9 e 10, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Ele está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos, ponho à prova os corações, e eu trato cada um conforme a sua maneira de viver e de acordo com aquilo que vocês fazem. Quem se lembra do adágio popular cristão que diz assim: mente, olha aí, mente é oficina. Ele só quer que a nossa mente fique vazia. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele só quer uma oportunidade. E essa oportunidade se chama mente vazia. E olha, querido irmão, querida irmã, por isso que o apóstolo Paulo foi tão enfático com seu filho na fé, Timóteo, e disse algumas coisas interessantes. Medita, aleluia. Crente que não medita na palavra de Deus diariamente, pode sim ser alvo fácil de Satanás. Medita na palavra, medita nestas coisas. E aí depois o apóstolo Paulo diz assim: filho, ocupa-te nelas. Não deixa a tua mente vazia, não deixa a tua mente, aleluia, vaga, a mercê de qual vontade vai tomar conta. Não, quem vai tomar conta, quem está tomando conta e quem continuará tomando conta da tua, da minha mente, que seja o Espírito Santo de Deus, através da palavra. Mas a Bíblia diz: medita, ocupa-te. E aí Paulo diz assim: tem cuidado de ti. Cuide-se. Cuide da sua vida espiritual. Cuide do que está, aleluia, sendo nutrido no teu coração. Cuidado com aquilo que você está vendo. Cuidado com aquilo que está ocupando o seu coração
diariamente: Deus, cuida do meu coração. E olha o que diz mais o apóstolo Paulo: persevera nestas coisas. Por quê? Porque você vai se salvar e vai salvar quem está perto de você. Tem gente perto de você que o pastor não alcança. Tem gente perto de você que os obreiros não alcançam. Tem gente perto de mim que ninguém aqui alcança. Por isso que Deus diz: cuide do teu coração. Cuidado, porque o maligno usou Pedro, pode usar você. E cuide do teu coração para que você se salve e salve aqueles que estão ao seu redor. Cuidado com aquilo que você nutre, irmão amado, irmã amada. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você participa. Quando você nutre ou participa de coisas que podem descredibilizar a sua vida de igreja, quem está ali influenciando não é o Espírito Santo. Quando você está em uma roda, aonde o apóstolo Paulo diz que as más conversações fazem o quê? Você vai se esfriar na igreja, porque sempre tem alguém para apontar com um dedo os outros, mas esquece de ver os seus próprios erros, que às vezes é maior do que o que está sendo apontado. Quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós jejuamos, trabalhamos, mas as coisas não fluem, não acontecem. Uma das principais causas, se não for a da maior ênfase, é o coração inclinado à rebeldia, à rebelião. Quem acha que o rebelde é somente quem fala, mostra, que faz de propósito para todo mundo ver, se engana. O que mostra, ele além de estar sendo rebelde, ele é tolo, porque todo mundo está vendo quem ele é. Mas há também aqueles que são rebeldes e agem no silêncio, nas escondidas, por trás, até que consiga, mas nunca prevalece, mas consegue, como Lúcifer fez. Consegue um número de outros tolos para tentar mostrar a aparente força, mas no final, um coração rebelde, ele lhe leva à morte espiritual. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diga para ele: Deus não te fez para o teu coração ser cheio de outra coisa senão do Espírito Santo de Deus. Essa palavra aqui, irmãos, é um alerta para mim e para você. Faz parte do contexto da questão de fidelidade. É uma palavra por vezes profunda, por vezes dura, mas que o Senhor encontre no meu coração. E cada um aqui que faça a sua oração, mas que Deus encontre no meu coração alguma coisa boa, para que o nome dele continue sendo glorificado através das nossas vidas. Lembre-se sempre disso. Neste contexto de rebeldia, o que se faz nas escondidas é maligno. Você pode repetir para alguém aí, glória a Deus: o que se faz nas escondidas é maligno. Nesse contexto. Mas aí você pode até perguntar: onde as rebeliões se iniciam, pastor?
no coração e em casa. As rebeliões se iniciam no coração e em casa. Ezequiel 28:17, você pode verificar na Bíblia. A Bíblia diz assim: elevou-se o que, meus amados? O teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Aonde se iniciou a rebelião de um anjo de luz que se transformou em Satanás? Aonde foi? Aonde foi, meus amados? No coração. No coração. Existe um grande perigo quando alguém coloca no coração ser maior que o outro. Primeiro, porque não é bíblico. Segundo, porque isso traz maldições. Normalmente, não é unanimidade, não é geralmente, mas algumas vezes os que desejam grandezas e reconhecimentos desejam de forma equivocada, e isso pode lhe levar ao caminho da rebelião. Eu tenho um pouquinho de tempo na vida cristã. Eu nunca vi um rebelde prosperar. Eu nunca vi alguém que se deixa a rebelião tomar conta do seu coração ser uma bênção. E hoje é dia de eu falar isso, porque eu falo para os obreiros, mas hoje é dia de falar para as ovelhas. Por quê, pastor? Porque eu tenho responsabilidade diante de Deus pelas ovelhas que o Senhor nos deu para cuidar. Vocês não são nossas ovelhas, vocês são de Jesus. Mas Deus me colocou para cuidar de vocês, então eu preciso falar o que eu falo para eles. Hoje é dia de falar para a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que, elevando-se o coração daquele anjo, e eu pergunto a vocês, o que é que faltava na vida daquele anjo, pelo amor de Deus? Nada. Já era destaque entre os demais. Era responsável pela música diante do trono de Deus. Mas ele queria mais. E o que ele queria mais corrompeu o seu coração. Irmão, cuidado para o diabo não encontrar teu coração e corrompê-lo. Teu coração é santo, teu coração tem dono, teu coração é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Segunda coisa, eu disse na casa. Gênesis 3:8, a Bíblia diz: ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, à tardezinha, o que foi que Adão e Eva fizeram? Se esconderam. A segunda rebelião começou na família. Do coração vai se alastrando para a família. Um vai contaminando o outro, de casa, depois os mais próximos, e assim sucessivamente. Assim como Satanás fez em um dos céus. Ele começou primeiro a deixar a rebeldia tomar forma no seu coração, depois começou a contaminar, e a Bíblia diz que uma terça parte foi contaminada. Satanás entra e coloca Eva contra Adão, e depois coloca Adão e Eva contra Deus. É assim que aconteceu na Bíblia. Portanto, eu digo mais uma vez, para mim e para você, cuidemos do nosso coração e da nossa casa.
Coloque muros de proteção sobre o seu coração, sobre a sua casa. Quando você não tiver resposta, ore. Se a carne quer tomar conta, ore. Se você quer tomar atitudes, que são atitudes que você vai ver já já, que são atitudes complicadas na nossa vida cristã, ore. Quando você não souber fazer nada, ore. Deus tem o caminho, a resposta e a melhor, aleluia, palavra para mim, para você. Alguém aqui sabe qual é a origem da palavra rebelde? Vem do latim, rebelis, de rebelare, que quer dizer fazer guerra contra. Olha para quem está pertinho de você, diga: nós estamos numa mesma igreja. Diga para ele assim: nós estamos numa mesma família em Cristo. A gente não faz guerra contra, a gente se junta para guerrear. Para guerrear lá fora. Tem muita gente ainda precisando de Jesus. Tem muita gente precisando de Jesus. E lhe digo mais, aleluia, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela crescia, não era apenas pelo evangelismo, era pela comunhão. Então, numa igreja, a gente não faz guerra contra, a gente se junta para guerrear. Por quê, pastor? Porque a nossa comunhão vai atrair mais pessoas. Nossa igreja estava linda domingo, né? Parabéns, parabéns. Quantos visitantes os irmãos trouxeram, os obreiros trouxeram, os líderes trouxeram. Parabéns, bênção. Imagine essa multidão sendo multiplicada. A gente vai ter que quebrar as paredes dessa igreja e unir essa com aquela, e não sei onde a gente pode parar, só pelo poder da comunhão entre os irmãos. Tudo é possível aquele que crê, e tudo pode acontecer quando nós nos unimos. E é interessante que aquele ou aquela que sempre provoca guerra, sempre acha que está com a razão, mas às vezes não é a razão apenas, mas é a inclinação forte do mal que faz com que alianças sejam quebradas. Mas eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que a nossa mente, o nosso coração não será território fértil para o mal, mas sim território já concedido e dono do Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. Não tem outro dono na sua vida. Quem habita em você é o Espírito Santo do Senhor. Mas é interessante que, meus amados irmãos, a Bíblia vai falar em Provérbios 17:11, porque não é bom, não é coisa boa a rebelião, a rebeldia no nosso coração. Provérbios 17:11 diz assim: o homem mau só pende para a rebeldia. Você não é uma pessoa má, você é uma pessoa transformada. Você é de Cristo. Cristo morreu na cruz por você. Não deixe, meu querido irmão, minha querida irmã, que a rebeldia tome conta do seu coração. Hebreus 3:15, a Bíblia diz, por exemplo: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz do Senhor, não endureça o coração como na rebelião. A rebelião é uma coisa tão ruim, tão maligna, que endurece o coração.
que deixa o coração da gente endurecido. Salmo 68, 6, a Bíblia diz: Deus dá um lar aos solitários, Deus liberta os presos, mas os rebeldes, Deus diz assim, vive em terra seca. Você não vai viver em terra seca. Deus vai tornar a terra seca em manancial na sua vida. Efésios 5, 6, a Bíblia diz: ninguém os enganes com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre quem? Os desobedientes. Isaías 31, 6, voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó Israel. Voltem. Salmos 107, 10 e 11, a Bíblia diz: assentaram-se nas trevas e na sombra da morte, aflitos e acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Senhor. Zacarias 7:11, a palavra de Deus ainda diz: mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Quando a rebelião está tão forte, quando o espírito de rebelião toma conta da vida de alguém, a gente vira as costas e tapa os ouvidos. E muitas vezes aquilo que alguém representa, uma autoridade como um pastor, a gente não consegue respeitar. Tome conta do seu coração. Não deixe o diabo agir nele. Seu coração já tem dono. Seu coração é de Jesus. Aleluia. Por questão pessoal, quando eu falava, eles sabem disso. Todas as vezes que eu falava sobre palavras como essa, eu sempre frisava: não é o Elvin, mas é quem ele representa, que você deve respeitar. Não olhe para mim como uma pessoa que quer controlar a sua vida, que quer ditar as coisas. Não olhe para mim como um ser humano. Olhe para aquilo que Deus preconizou, aquilo que Deus designou. Não olhe. Porque eu ainda sou ovelha. Estes homens, estas mulheres, membros congregados, todos nós continuamos ovelhas. Podemos galgar muitos lugares altos, continuamos ovelhas. E quem é uma boa ovelha sempre será um bom obreiro, uma boa obreira, um bom líder, uma boa líder. E Deus vai fazer isso com você, se ainda não está fazendo. E se você já está sendo, aleluia, um líder, um obreiro, uma obreira, Deus tem coisas grandes reservadas para vocês. Continuem sendo ovelhas. Olha para quem está pertinho de você, diga: é melhor ser ovelha do que querer lugares altos, quando Deus diz pare. A gente às vezes só quer o sinal verde, mas Deus tem o sinal verde, Deus tem o sinal vermelho e Deus tem o sinal amarelo. Às vezes Deus vai falar para
muitas vezes ele falou para mim: amarelo. Outras vezes Deus disse: vermelho para você. E eu tive que parar. Quantas vezes for necessário para o seu bem. Porque a gente só vê o hoje, Deus vê o amanhã. Aleluia. Se for necessário, querido, querida, não se entristeça seu coração. Continue alegre, fazendo a vontade do Senhor com alegria, aleluia, deixando que o Espírito Santo tome conta do seu coração, fazendo o que for necessário na obra do Senhor. E detalhe, quantas vezes for necessário, reconheça, Deus pode te dar sinal verde, Deus pode te dar sinal amarelo, Deus pode te dar sinal vermelho. Creia, Deus nunca vai querer o mal da gente. Sempre tem uma bênção aguardando você que é fiel ao Senhor. Cuidado. Cuidado, porque Jó 24:13 a Bíblia diz: aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos e não permanecem em suas veredas. Glória a Deus. Você não é desses que se revoltam, que não conhece o caminho e que não permanece nas veredas. Não. Você é daqueles que conhecem quem serve, que sabe aonde está caminhando e vai permanecer na vereda do Senhor, plantados na casa do Pai. Eu vou para a fase final da palavra e dizer porque a rebelião é ação maligna, pastor. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel que a rebelião é como pecado de feitiçaria. E é interessante que a rebelião como pecado de feitiçaria é como pecado de feitiçaria porque desvia as pessoas de Deus. O rebelde tem o compromisso e o dever de obedecer à autoridade, mas ele decide no seu coração e nas suas atitudes desobedecer. Rebeldia, em outras palavras, é rejeitar a autoridade de outra pessoa sobre a minha. Quem desobedece a Deus, sabendo que está fazendo errado, entra em rebelião, não contra a pessoa, mas contra o próprio Deus. E qual é a ligação entre a rebeldia e a feitiçaria? No texto bíblico que lemos em Samuel, quem faz feitiçaria se envolve com demônios. Quem se rebela contra Deus abre uma porta para os demônios entrarem no seu coração. Só existem dois lados. Quem não se sujeita a Deus, se sujeita ao outro lado, que é o líder de toda rebelião contra Deus. Adão e Eva se rebelaram, como consequências foram expulsos do Éden. Os israelitas se rebelaram contra Deus e Moisés, foram obrigados a andar por 40 anos no deserto, quando era para andar apenas 40 dias. Às vezes a bênção não chega logo, porque Deus precisa tratar aqui dentro. Agora, quando Deus trata aqui dentro, e aqui dentro é tratável, Deus libera tudo aquilo que Ele disse que vai fazer sobre as nossas vidas. Quem entende essa palavra nessa noite? Corá se rebelou contra Moisés e foi engolido pela terra. Os israelitas se rebelaram contra Deus e perderam a promessa. Absalão, filho de Davi, se rebelou contra o pai e foi morto em batalha. Sebá se rebelou contra Davi e foi morto em batalha. Adonias,
filho de Davi, se rebelou contra o pai e Salomão e foi morto por sua traição. Joabe se rebelou contra Davi e Salomão, depois apoiou o reinado de Adonias sem procurar conhecer a vontade de Deus e foi morto por sua traição. As 10 tribos de Israel se rebelaram contra Roboão, o reino estava dividido, as 10 tribos se esqueceram de Deus, pecaram e no final foram levadas ao cativeiro. Baasa, rei de Israel, se rebelou contra Nadab, rei de Israel, assumiu o trono, tornou-se rei e Deus destruiu toda a sua descendência. Zimri, rei de Israel, se rebelou contra Elá, assumiu o trono, mas se suicidou quando seu governo não foi aceito pelo povo. Jeú, rei de Israel, se rebelou contra Jorão e Acasias, rei de Judá, então matou os 2 reis, mais tarde afastou-se de Deus e seu governo foi um desastre. Na Bíblia não falta exemplo de pessoas que deixaram que os seus corações fossem alimentados por rebeldia e acabaram morrendo. Escute algo, eu já peço já para o Quinho aqui nos ajudar. Diga isso para quem está pertinho de você: rebeldia não se administra, se resolve. Não se administra a rebeldia. Nós precisamos aprender com Deus como vencer a rebeldia, porque Deus não administra a rebeldia, Ele elimina o problema. Às vezes nós ou estamos em uma posição de rebelião ativa, ou estamos em posição de rebelião passiva. Olhe para o seu irmão e diga para ele: obediência é tudo. Mais uma vez, obediência é tudo. Pela terceira vez, obediência é tudo. É tudo, irmão. A rebelião ativa, para você que não sabia, mas hoje vai saber, é quando o sujeito se opõe abertamente contra, tenta atrair, juntar, levantar um grupo contra o pastor, contra o fulano, contra o ciclano, contra esse, contra aquele. É chamado de rebeldia ou rebelião ativa. E a rebelião passiva é quando o sujeito participa, faz parte, não fala nada, não faz nada, mas está ali no meio. É o politicamente correto. Você já, eu vou falar porque eu já presenciei. Você já viu algum casal assim? Eu vou falar aquilo que eu vi. É um exemplo fora, entre aspas, do contexto, mas você vai entender. Um tempo desse fomos ajudar um casal. Mas faz muito tempo, viu, irmãos? Faz muito tempo. Ainda era a igreja aqui. A gente foi ajudar um casal que estava bem. E quando a gente foi ajudando ali, ajudando acolá, vai e ora e aconselha, até que eu quero que você entenda isso. Até que a gente descobriu que um dos problemas que aquele casal estava enfrentando eram as influências. As influências que estavam dominantes na vida daquele homem e daquela mulher. E é interessante que quando
eles deixaram aquela amizade até que estivessem fortes, para talvez voltar e ganhar aquele casal, outro casal, porque na realidade era um casal não crente e um casal crente, e não estava dando certo. E aí talvez você diz: pastor, esse exemplo, o que é que tem a ver com essa palavra? Você ouviu falar sobre rebelião passiva? Às vezes não é você que se declara, mas você participa. A Bíblia diz que quando Corá se levantou, Deus mandou a recompensa, não apenas para Corá, mas para todos que participaram. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Peça para Deus essa noite: Deus, blinda a minha mente. Senhor, santifica o meu ouvido. Senhor, ajuda a minha boca. Faz algo na minha vida. E pastor, o que foi que aconteceu ao final daquele casal? Quando aquela influência já não era dominante na vida deles, eles voltaram a ser o casal de antes. E para a glória de Deus não se separaram. Às vezes, irmãos, nós estamos como Pedro. Nós somos um Pedro. Um Pedro cheio do Espírito Santo. Um Pedro que faz a obra do Senhor. Mas que às vezes a gente esquece de nutrir, de meditar, de se ocupar com as palavras do Senhor. E é o que o diabo mais quer, para nos tirar da presença de Deus e fazer com que a nossa vida, que antes era uma bênção, comece a ser totalmente o contrário. Eu anotei isso aqui e eu termino com isso. A infidelidade é para a rebeldia, como a tentação é para o pecado. Eu vou repetir: a infidelidade é para a rebeldia, como a tentação é para o pecado. Ou seja, entre a tentação e o pecado está o próximo passo. Em Tiago capítulo 1, versículo 12 e 15, depois você lê em casa por conta das horas. A Bíblia diz que bem-aventurado é o varão, é a varoa que suporta a tentação. Isso quer dizer o que, pastor? Vai ter tentação. Quando você sair desse culto, vai ser tentado. Amanhã vai ser tentada. Quinta-feira vai ser tentado novamente, sábado, sucessivamente. Vamos ser tentados. Tentados em quê? Em pecar, em fazer coisas que Deus não aprova, que Deus se entristece. E aí, meu querido, a Bíblia diz: suporte a tentação. Suporte. E quando você não suportar mais, Deus vai entrar e vai te dar o livramento no meio da tentação. Agora é incrível que quando eu digo que entre a tentação e o pecado está o próximo passo, é você quem decide. Não é Deus, somos nós quem decidimos. Eu estou sendo tentado a pecar, eu estou sendo tentado a ser infiel, a ser rebelde, a ter uma atitude de rebelião. Eu estou sendo tentado, ponto, vírgula. Eu continuo ou eu volto atrás? Porque entre a tentação e o pecado, você já parou para analisar na Bíblia Sagrada que tentação não é pecado? Mas a tentação leva ao pecado. Só que entre a tentação e o pecado você pode desistir e não pecar. Então deixa eu lhe dizer algo nessa noite.
Você foi feito imagem e semelhança do Deus vivo. Deus já restaurou a tua sorte na cruz do Calvário. E Ele está falando com você e comigo nessa noite. Quando você for tentado, volte atrás. Volte atrás. Não deixe que a tentação tome forma e o pecado conceba, dê a luz e gere a morte. Eu quero orar com você nessa noite. E antes de orar, enquanto você se levanta, aleluia, eu termino dizendo: a infidelidade é para a rebeldia, como a tentação é para o pecado. Entre a tentação e o pecado está o próximo passo. Qual é o passo que você vai dar hoje? Você pode repetir para o seu irmão que está ao seu lado, diga para ele, em nome de Jesus, aleluia, a infidelidade é para a rebeldia, como a tentação é para o pecado. Entre a tentação e o pecado está o próximo passo. Qual é o próximo que você vai dar hoje? O passo. Aleluia. Deus sabe de tudo sobre mim e sobre você. Se Deus falou com você nessa noite, através dessa palavra, e a gente precisa quebrar potestades, dardos inflamados de Satanás, que não foi Deus quem permitiu, nós deixamos entrar no meio no seu coração. Eu quero dizer que quando a rebelião toma conta, só existe um caminho: alguma autoridade orar por você. E você querendo ou não, você gostando ou não, eu estou representando uma autoridade de Deus. E eu quero orar por você nessa noite, para que o diabo não tenha mais oportunidade na sua vida. Enquanto cantamos ao Senhor, você sai do seu lugar. Se é você que você acha que precisa, que Deus falou com você, que não quer, aleluia, que o diabo tenha lugar na sua vida, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, enquanto cantamos esse hino do Lázaro. Eu te amo tanto, porque me resgatou, porque me trouxe aqui. Aleluia, aleluia.